Olá, o Reino Unido está de luto. Morreu nesta quinta-feira a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, no final do mais longo reinado da história do país, 70 anos e 214 dias, atrás apenas de Luís XIV da França, o Rei Sol, que reinou 72 anos e 110 dias, de 1643 a 1715. A gente fala de uma instituição que parece, né, fora do seu tempo, a monarquia, mas alguns dos países com maior índice de desenvolvimento do mundo, como, por exemplo, Dinamarca, Suécia, Noruega, inclui Austrália e Nova Zelândia, né, que eram onde a rainha era chefe de Estado, são monarquias constitucionais. Elizabeth II reinou durante a Guerra Fria, quer dizer, ainda foi adolescente durante a Segunda Guerra Mundial, reinou durante a Guerra Fria, a dissolução do Império Britânico, hoje reduzido à Comunidade das Nações, a antiga Comunidade Britânica das Nações, que era o nome do Império. Era rainha de outros 14 países, também reinou durante a Guerra Civil na Irlanda do Norte, e viu o país entrar, né, à medida que o Império se dissolvia, viu o país entrar e sair da União Europeia. Primeiro era a Comunidade Europeia. Seu filho mais velho ascende ao trono como Charles III, com 73 anos, é o monarca mais idoso a herdar a coroa britânica, e fica com a sombra e o fantasma da mãe, né, vão assombrar o reinado de Charles. Ao nascer em 21 de abril de 1926, Elizabeth Alexandra Mary era a terceira na linha de sucessão ao trono, depois do irmão mais velho do seu pai e do pai, o tio Eduardo, e do pai, que era o príncipe Alberto. Quando o rei Jorge V morre em 1936, sobe ao trono Eduardo VIII, que reina menos de um ano, de 20 de janeiro a 11 de dezembro de 1936, e abdica para se casar com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada. Naquele tempo, a Igreja Anglicana não permitia esse tipo de casamento. Então, o pai de Elizabeth vira rei, adota o nome de Jorge VI, e ela se torna a primeira na linha sucessória quando tinha 10 anos de idade. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939, e os bombardeios da Força Aérea da Alemanha a Londres, alguns nobres da corte, Lord Hailsham, sugere que as princesas Elizabeth e Margaret saiam do país e se refugiem no Canadá. A rainha consorte, Elizabeth, rejeita a ideia. As crianças não, e diz o seguinte: as crianças não vão sem mim, eu não vou sem o rei, e o rei jamais sairá do país. As princesas vão então para o castelo de Balmoral, na Escócia, onde a rainha morreu. Depois vão para a mansão de Sandringham, em Norfolk, para o alojamento real em Windsor, e por fim para o castelo de Windsor, onde passam a maior parte da guerra. No dia da vitória, em 8 de maio de 1945, as duas princesas saem anonimamente e se misturam com a multidão que festeja nas ruas de Londres. Elizabeth conhece o futuro marido, o príncipe Philip, da Dinamarca e da Grécia, em 1934. Quando era uma criança ainda, eles eram primos em segundo grau. Em julho de 1939, aos 13 anos, Lilibet, como era chamada na família, se apaixona por Philip e eles começam a trocar cartas e se casam em 20 de novembro de 1947. Para isso, Philip teve de renunciar aos títulos de príncipe da Grécia e da Dinamarca e se converter à Igreja Anglicana da Inglaterra, que é chefiada pela monarca, era chefiada pela Elizabeth II, agora será por Charles III. O primeiro filho, Charles, nasce um ano depois, em 14 de novembro de 1948. O casal teve mais 3 filhos, da princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward. Em 6 de fevereiro de 1952, o casal Elizabeth e Philip visitava o Quênia quando Jorge VI morre de câncer de pulmão. Aos 25 anos, Elizabeth II vira rainha da Inglaterra. A coroação acontece em 2 de junho de 1953,
e naquele ano os dois começam uma viagem de 7 meses e 64 mil quilômetros por 13 países. É a primeira rainha a visitar a Austrália e a Nova Zelândia, onde era chefe de Estado. Em 1957, ela faz uma visita de Estado aos Estados Unidos. Nos anos 1960 e 1970, mais de 20 países da África e do Mar do Caribe, que pertenciam ao Império Britânico, se tornam independentes. Em 1972, ao visitar a Iugoslávia, ela se torna a primeira monarca a ir a um país comunista. Depois iria também à China, no marco da Guerra Fria. Com o fim do Império, o Reino Unido entra para a Comunidade Econômica Europeia em 1973. Num país com irrestrita liberdade de expressão, em 1976, a banda punk Sex Pistols lançou seu maior sucesso, uma paródia que usa uma frase do hino da Inglaterra, God Save the Queen, Fascist Regime. Deus salve a rainha, é um regime fascista. Deus salve a rainha é o hino da Inglaterra, agora Deus salve o rei. Casamento do príncipe Charles com Lady Diana Spencer em 29 de julho de 1991, um casamento de sonho realizado na Catedral de São Paulo, em Londres, e transmitido ao mundo inteiro pela televisão, revitalizou e rejuvenesceu a monarquia. Mas o casal atrai uma atenção feroz da imprensa sensacionalista britânica. E quando os dois começam a se desentender, os jornais alimentam uma guerra dos príncipes, os príncipes alimentam os jornais, então há uma guerra através dos jornais populares. Nos anos 90, esta guerra dos príncipes atinge o ponto de ebulição. 1992 é o Anos Horribles, o ano horrível de Sua Majestade. Charles e Diana se separam, o príncipe Edward e a princesa Sarah Ferguson, Edward é o terceiro filho da rainha, também se separam, e o castelo de Windsor, que seria a residência favorita de Elizabeth, pega fogo. A família real concorda em começar a pagar impostos porque o Estado não iria financiar a reconstrução do palácio, do castelo, aliás, de Windsor. A diferença entre o castelo e o palácio é que um castelo é uma fortaleza. Então, ainda tem um custo de manutenção muito maior do que um simples palácio, simples na maneira de falar. E em outubro de 1995, a rainha cai num trote, né? A rainha, sempre uma das coisas que é uma característica, um destaque de Elizabeth, é que ela, como rainha, nunca se meteu em questões políticas do Reino Unido, sempre ficou calado. O príncipe Charles já deu palpite sobre questões ambientais, arquitetura, e várias vezes já mandaram ele calar a boca, porque a família real reina, mas não governa. Mas em outubro de 1995, a rainha caiu num trote telefônico radialístico. Um jornalista canadense ligou para ela como se fosse o primeiro-ministro do Canadá, Jean Chrétien, pedindo apoio para evitar a independência do Quebec, o Canadá francês, né, que iria realizar um plebiscito. Ela promete ajuda, mas o que não poderia fazer, já que tem funções meramente cerimoniais, não pode fazer política. O grande abalo da monarquia veio com a morte da princesa Diana em 31 de agosto de 1997, num acidente de trânsito em Paris, quando ela estava com seu namorado, um filho de um grande empresário egípcio, com dono da Harrods de Londres. E como Diana estava separada, e a família real, certamente a rainha e o príncipe Philip não gostavam dela, por tudo que tinha acontecido durante a Guerra dos Príncipes, a família real resolve não dar as honras e a pompa que o funeral da princesa, que os súditos exigiam que o funeral da princesa tivesse, que ela fosse tratada como alguém da família real. Oficialmente ela não era mais da família real. A rainha estava em férias no castelo de Balmoral, na Escócia, onde morreu, e achou que era mais importante cuidar dos netos, dos filhos de Diana, do que voltar a Londres e participar de alguma forma do funeral da princesa. E Diana morreu num domingo, e só na quinta-feira o príncipe Philip e a rainha Elizabeth voltaram para Londres
sob pressão do príncipe Charles e do primeiro-ministro Tony Blair, que tinham medo pelo futuro da monarquia se a rainha não mostrasse a consternação com a morte da princesa, quando milhares de pessoas faziam filas, ficavam 10, 12 horas na fila para levar flores, brinquedos de pelúcia, recados em homenagem à princesa Diana. E aí, quando o príncipe Philip é famoso por suas gafes, quando o casal real chegou a Londres, desceu do carro oficial onde estava, resolveu conversar com a multidão, e o príncipe Philip pergunta: vocês estão aqui há muito tempo? As pessoas ficavam 12 horas na fila só para prestar uma homenagem. Enfim, a monarquia sobreviveu. Elizabeth II festejou o jubileu de ouro em 2002, de diamantes em 2012 e de platina em 2022. Mas houve mais escândalos na Casa Real. Em 2011, a Rádio e Televisão Pública Britânica revelou que o príncipe Andrew tinha relações de amizade com o financista norte-americano Jeffrey Epstein, condenado por violência sexual. 3 anos depois, sua ex-mulher, Sarah Ferguson, revelou que Epstein havia pago dívidas do príncipe. Uma ação na Justiça Civil terminou em acordo em fevereiro. Peraí, só um pouquinho, faltou uma parte. Em 20 de dezembro de 2014, 2 advogados alegaram na Flórida que Andrew mantivera relações sexuais com uma menor de 16 anos, aliciada por Epstein, depois identificada como Virginia Giuffre. Ela declarou que recebeu $15 mil do magnata para fazer sexo com o príncipe. Aí uma ação na Justiça Civil terminou em acordo em fevereiro de 2022 por uma quantia não revelada, certamente uma boa grana, mas o processo criminal ainda corre. Isso significa que o príncipe não pode viajar para os Estados Unidos, onde não goza de qualquer privilégio, correria o risco de ser preso. Andrew foi excluído de todas as atividades da monarquia. O príncipe Harry, o filho mais moço de Charles e Diana, casou-se em 2018 com Meghan Markle, uma atriz norte-americana divorciada de origem africana. Em janeiro de 2020, o casal abandonou todas as atividades ligadas à monarquia e se mudou para os Estados Unidos, alegando perseguição dos tabloides e discriminação dentro da própria família real. Quer dizer, causou um mal-estar. Durante a pandemia de Covid-19, a rainha se isolou no castelo de Windsor e foi forçada a ficar sozinha no funeral do marido, em 9 de abril de 2021, numa época em que o primeiro-ministro Boris Johnson fazia festinhas na residência oficial e sede do governo, no número 10 de Downing Street. A morte da rainha suscita mais uma vez dúvidas sobre o futuro da monarquia. Será que essa instituição milenar, que começa na história da Inglaterra, o primeiro rei que eles festejam geralmente é o rei Alfredo, que é do século IX, mas a monarquia, como é hoje, com o princípio da hereditariedade, começa depois da invasão normanda de 1066, com Guilherme o Conquistador. E a monarquia britânica nos deu ao mundo a primeira Constituição, a Carta Magna, em 1215, que cria o direito de habeas corpus. O rei tinha que apresentar os presos da justiça, e também o julgamento pelo Tribunal do Júri. A Inglaterra, desde 1694, não tem censura prévia. Em 1688, um pouco antes, fez a primeira Declaração de Direitos, e é o país que deu ao mundo a língua inglesa, hoje a língua franca, a língua universal, e a Revolução Industrial, ou seja, mudou a face do mundo e criou esse mundo que tem hoje, com todos os seus defeitos. Especialmente a questão da poluição, resultado dessa Revolução Industrial. Países como a Austrália, Nova Zelândia e o Canadá não querem mais o monarca britânico como chefe de Estado. Em 1999, a Austrália realizou um referendo e não aprovou a transformação do país numa república, porque previa eleição indireta do presidente. Os australianos preferiram não dar mais poder a um político eleito indiretamente, então mantiveram a rainha como chefe de Estado. Tem um governador-geral, que representa a rainha nesses países, mas mais cedo ou mais tarde
eles vão deixar de, talvez agora com Charles, não sei como será, mas é provável que eles deixem de ter o rei ou a rainha da Inglaterra como chefe de Estado. A saída do Reino Unido pela União Europeia fortaleceu o movimento pela independência da Escócia, onde os nacionalistas querem realizar um novo plebiscito para não serem governados por conservadores ingleses. O último plebiscito, se não me engano, foi em 2014, foi 55% para ficar e 45% pela independência. Ganharam os que não queriam a independência porque pertencer ao Reino Unido tinha um significado, tinha um ganho econômico para os escoceses. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, é provável que a Escócia vote para sair do Reino Unido e voltar à União Europeia. Então, com tudo isso, né, e a atual crise econômica, a inflação tem 10,1%, há uma forte crise de energia, as contas de luz podem subir 80%, o governo acho até que já anunciou medidas de congelamento de preços, e então começa a se sentir o efeito do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, que foi um tiro no peito, uma das medidas mais inconsequentes que um país moderno e desenvolvido fez, romper com o mercado com o qual tinha relações há 45 anos, para, aliás, quase 50 anos, para imaginar que o mercado europeu possa ser substituído por negócios com a Índia, com a comunidade britânica, com o Canadá, a Austrália ou com os Estados Unidos, é um sonho que não será realizado. Né? O grande mercado dos produtos ingleses era a Europa, enfim. Então isso tudo vai pesar, vai reduzir as ambições e o orçamento do país. A família real tem várias propriedades, mas custa aos cofres públicos o equivalente a mais de 500 milhões de reais por ano. E os britânicos alegam que a monarquia atrai turistas e custa menos que a presidência da França. Elizabeth II, o símbolo de estabilidade e de unidade nacional, está morta. Cabe ao rei Charles e ao príncipe Philip preservar esta tradição milenar, a monarquia britânica. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me siga no Twitter, Instagram e Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.